Graça e paz, igreja. Estava ali falando para a G, que eu estou muito nervosa. Mas é normal isso. Aleluia, só a graça. Parece que eu não conheço, parece que eu não vivo aqui, parece que eu não conheço o povo. Só Jesus. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, em Cantares de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 8. Eu fiquei esperando quando as irmãs cantaram. Aí eu falei, Jesus, é mesmo. Porque, normalmente, esse livro, ninguém prega muito, a gente quase não ouve. Mas o Senhor colocou em meu coração e nós estaremos pregando. Eu anoto no papel, porque se o eletrônico der problema, o papel não dá. Louvado, capítulo 8, versículo... deixa eu ver aqui, 9 e 10. Amém? Cânticos de Salomão, capítulo de número 8, versículo 9 e 10. Aleluia. Eu gostaria que todos nós lêssemos, que você lesse como está na sua Bíblia, tá bom? E vamos ler todo mundo. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã? No dia em que for pedida. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Irmãos, este livro, ele é muito assim, como eu falei no começo, as pessoas não pregam, porque algumas pessoas levam ele para a questão mais pessoal, para a questão homem e mulher, mas como todo livro da Bíblia, que ele é divinamente inspirado, o livro de Cânticos de Salomão não é diferente dos demais, porque se não fosse assim, ele não estaria aqui no cânon sagrado, registrado como um livro sagrado, né? E ele vai trazer coisas assim que, às vezes, a gente não desperta, porque, normalmente, a gente olha para ele com um olhar muito natural. Mas, nessa noite, o Senhor quer nos levar para um conhecimento ainda melhor e maior, que eu sei que a igreja tem, da intimidade com Deus, da relação com Deus, do amor do Senhor. E o principal objetivo desse livro é realçar a união conjugal que foi instituída por Deus lá no Éden. O primeiro casal, Adão e Eva, né? Mostrando a glória e as delícias que tão facilmente se tornam denegridas pelos ascéticos, né? E aviltadas pelos eróticos, porque não veem beleza, às vezes. Leem e não entendem, digam, por que tem isso aqui escrito? Então, a gente vai começar. O termo Salomão, quando ele chama a sua Sulamita, é um termo feminino de Salomão. É Shelomó, né? No capítulo 6, 13. No original, Shelomó. Assim como Mário de Maria, Paulo de Paula, João de Joana, Rubem, Rubênia, Salomão, Sulamita. Por quê? Porque ela é parte dele, ela é pedaço dele, ela tem a essência dele, por isso que é Sulamita. E nesse livro existem 3 personagens, que nós sabemos muito bem, que é Salomão, a Sulamita e as filhas de Jerusalém. Né? Todos 8 capítulos, coros, elas vão falar, as filhas de Jerusalém, são eles 3 que participam desse livro maravilhoso, desse romance, desse amor maravilhoso, externado na palavra do Senhor. E a gente vai continuar falando sobre ele. Eu estava lendo em casa o livro A História dos Hebreus,
Flávio José, um historiador muito conhecido, ele, nas páginas 487, de 387 a 400, ele fala que esse livro ele é celebrado até hoje, pastor Lutero, na Páscoa. A primeira festa dos judeus, eles leem esse livro, eles recitam esse livro, celebrando a libertação do povo do Egito e indo para a terra, né? A adoração do povo de Israel ao seu Deus da aliança. É essa celebração. Porque o povo judeu, irmão, se não fosse assim, eles não iriam celebrar, eles não permitiriam que esse livro tivesse registrado lá nos seus livros antigos. Eles não receberiam esse livro como um livro inspirado pelo Senhor. Então, eles celebram até hoje. E eu anotei aqui também um rabino chamado Akiba, ele também faz o mesmo, na página 135 do seu livro, ele também faz esse comentário que o historiador Flávio Josefo faz desse livro maravilhoso que conta a história de Deus, o Deus da aliança com Israel. E no Novo Testamento, ele serve como exemplo de Jesus Cristo, o relacionamento de Jesus com a noiva, porque a Sulamita nada mais é do que a noiva de Salomão, e a igreja é a noiva do Senhor, né? Não é diferente, é a noiva escolhida para morar no céu com o Senhor. Salomão é o noivo, ela é a noiva, e nós somos a sua igreja, representada muito bem por essa relação. É um idílio, né? Uma figura de linguagem, é um idílio que acontece. Ele reporta para termos rurais, fala de flor, fala de lírio. Quando vocês cantaram o lírio aqui, falou Salomão no livro de vocês, eu falei, é a palavra. Aleluia. Então, fala do pastor, fala do lírio, fala do beijo, que debaixo da língua tem leite e mel, fala dessas coisas rurais. O idílio trata disso, né? Uma figura de linguagem que vai tratar, né? Vai tratar dessa prática rural, do rio, dos pássaros, das flores, das árvores frutíferas. E é sobre isso que nós estaremos conversando, sobre este momento maravilhoso que a gente ouve aqui e vai poder caminhar, entendendo mais esse livro, e não pulando ele, porque muitas vezes a gente não lê ele porque a gente acha que ele é muito natural, que ele é muito humano, que ele é muito erótico. Mas é uma relação de amor entre Deus e a igreja escrita aqui nesse livro. Fiz essa brevezinha introdução com os irmãos e nós vamos começar agora nesse texto. Uma coisa interessante, irmãos, é que nesse período que Salomão escreve Cantares, ele está começando. A gente sabe muito bem a história do pai dele. O pai dele tem desejo de construir o templo, mas Deus diz que ele não pode, porque ele tem a mão manchada de sangue, e aí ele é transferido por Deus para Salomão, e Salomão constrói o templo. E é aqui no começo, ele é novo aqui, então ele escreve Cantares ainda no começo do seu ministério como rei. Quando ele escreve Provérbio, vocês sabem também, ele já está na meia-idade. Quando ele escreve Eclesiastes, ele já está idoso. Então, Cantares é o livro do amante, mas não é do amante o termo pejorativo de amante, é o amante ligado no Senhor, é aquele que ama o Senhor, aquele, como nós louvamos, como vocês louvaram aqui, né? O amor pelo Senhor, o amor maior, não tem como a Suelen falou, que ele podemos perder tudo, mas esse amor, esse amante, esse maravilhoso, nós não podemos ficar sem ele. Podemos viver sem qualquer outra coisa, mas sem o amante da nossa alma, nós não podemos viver. Então, Salomão aqui, ele é, no começo, o amante. Quando ele escreve Provérbios, na meia-idade, ele é o sábio, do sábio Salomão. E quando ele escreve Eclesiastes, ele é o pregador, já idoso, já com uma larga experiência, mas aqui nesse começo, no capítulo de número 6, no versículo 8, Salomão não tem, quando ele escreve Cântico dos Cânticos, ele não tem 700 esposas ainda.
Ele tem 60 esposas, capítulo 6 desse livro vai falar isso, no versículo 8. Ele tem 60 esposas e 80 concubinas. Mas Sulamita é aquela que rouba o brilho dos olhos dele. É aquela que tira o sono do Salomão. É o amor, o grande amor da vida de Salomão. E esse rabino, eu lendo também Flávio José, eles contam, a tradição hebraica vai contar, que Salomão sai para ir para o monte, ele vai para o monte no Líbano, e ele vai olhar a sua vinha. Se você lê o Cantares, você sabe que tem um registro assim. Ele sai para olhar a sua vinha. Quando ele está olhando com seus soldados, seus seguranças, ele vê a Sulamita. E não parece que é no capítulo 8 ou no capítulo 5, não me falha a memória, diz, ela se esconde entre as pedras, entre as rochas. E ele a vê, e quando ele olha para ela, ele sente algo diferente, e ali naquele momento ele se apaixona por ela, só que ela foge. A Sulamita não fica ali para ele, ela foge, ela se esconde. E aí Salomão diz a história, né, dos rabinos, historiadores, Flávio José, que ele vai embora, mas ele volta. Só que ele não volta com aquela roupa maravilhosa de rei. Ele vem como um pastor, que é o que ela se apaixona pelo pastor. Mas é Salomão, é o rei de Israel. E ela se apaixona e se torna noiva dele. Depois leia o livro. Depois dessa mensagem, você leia o livro, que você vai ver como é lindo, como é maravilhoso, como a Bíblia Sagrada ela é fantástica. Porque o escritor é o Espírito Santo, o mestre dos mestres, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E não há outro Deus além dele. Então, ele vem como pastor e ela se apaixona por ele. E aí ele vai embora para o seu palácio e volta vestido como rei e a torna sua rainha. É essa a história de Cântico dos Cânticos. E aí você diz, olha, pastora Glória, mas o que tem a ver isso com a minha vida? O que tem a ver isso com a minha história? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Aqui, no que nós acabamos de ler, no versículo 8, diz assim, temos uma irmãzinha. Esse verbo está no plural. E se está alguém dizendo temos, se eu digo para o irmão, temos uma irmãzinha, eu não estou falando, não é um monólogo, né? Eu estou falando com alguém. E aí, esses dois irmãos, porque eles temos uma irmãzinha, é como se o Lutero e Jesuá dissessem assim, temos uma irmãzinha, a Izinha, né? Os dois falando, temos uma irmãzinha, e eles estão preocupados com ela, ele diz assim, que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã? E eles ficam preocupados, e ela está de longe escutando, depois vocês vão ver que ela está ouvindo a conversa. E ele diz, o que é que nós vamos fazer com essa irmã? Aí um deles diz assim, olha, no dia que ela for pedida, né, no dia que ela for pedida em casamento, ele diz assim, se ela for um muro, nós edificaremos sobre ela uma torre de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E o que ele está querendo dizer? Todos nós aqui sabemos o que é um muro, irmãos. O que é um muro? Um muro é um lugar que protege. O muro é um lugar que guarda. O muro é um lugar que não se tem acesso. Você coloca um muro para proteger. Aí ele diz assim, olha, se ela for um muro, nós edificaremos uma torre de prata. E o que é prata? Representa honra. Edificaremos para ela uma torre de honra, porque ela é um muro, ela se guarda, ela se protege. E isso eu abro um parênteses para falar para as irmãs jovens, virgens, futuras noivas aqui na igreja, que você seja esse muro, que você se guarde para o seu desposório no dia do teu casamento, honrando o Senhor como essa sulamita. E aí ele diz, mas se ela for uma porta, para que serve porta? A igreja tem uma porta, não é, irmãos? Todo mundo entra pela porta, todo mundo. Pessoas de bem, pessoas que não são de bem, pessoas que são sérias, pessoas que não são sérias, pessoas que respeitam, pessoas que não respeitam. A porta é para todo mundo entrar. E aí ele diz, olha, a gente vai cercar ela com tábuas de cedro, porque cedro é uma madeira resistente. Ela vai ser presa,
não vai ter saída. Mas aí a sulamita, ela decide, ela ouve a conversa, ela diz no versículo 10, eu sou um muro, a esposa, e os meus seios como as suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. E o que eu quero falar agora conosco, a igreja, que a decisão de ser fiel a Deus, é você, como noiva do Senhor, é quem toma. A decisão de ser um muro guardada pelo Senhor, porque o muro ninguém tem acesso, porque está protegida, tem uma torre de honra, porque quem se guarda, quem é o muro, a honra acompanha, a dignidade acompanha, a beleza acompanha, a graça acompanha, mas quem escolhe como igreja ser porta, onde todos têm acesso, e essa palavra serve também para os homens, porque o homem também tem obrigação de ser muro, não só uma mulher, porque somos a igreja do Senhor, homens e mulheres, somos a noiva do Senhor, e o mundo que nós estamos vivendo é uma porta aberta, larga, para quem quer entrar, para quem quer sair, mas a noiva do Senhor, que está reunida aqui nessa noite, precisa entender que você deve escolher como a sulamita, ser um muro, aleluia, guardando-se para aquele grande dia, porque nós temos um exemplo de Salomão, irmãos, ele quando vem como rei, traz um exemplo maravilhoso para nós, quando o próprio Senhor Jesus apresenta-se para Israel, através da pessoa de Moisés, retira o povo do Egito, e ele atravessa por 40 anos, uma coluna de nuvem de dia, e um luzeiro à noite, guardando o povo como rei, como senhor, tirando o povo do pecado do Egito, da idolatria do Egito, e o noivo, né, o Deus, o rei, o grande eu sou, caminha com eles durante 40 anos e os leva para um lugar de gozo, um lugar de vitória, mas somente 2 pessoas conseguem ter acesso ali. Somente Josué e Caleb acreditam na promessa do Senhor, abraçam a promessa do Senhor, e aí eles têm direito a entrar na terra prometida. Salomão é esse exemplo, e o Senhor faz essa analogia, né, no Velho Testamento, caminhando com o povo, ali no deserto, levando o povo, e aí Jesus vem como pastor, como Salomão faz. Eles não aceitam Jesus, eles não creem em Jesus, como Salomão, ela não acredita, né? Ela se refugia, ela se esconde, porque Israel se esconde do Senhor, não aceita Ele como seu Salvador, mas aí Jesus vem, né, como um bom pastor, para dar vida pela sua igreja, e alguns creem nele, e alguns aceitam ele, e gentios aceitam ele, estrangeiros aceitam ele, e eu e você somos esses estrangeiros, que aceitamos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e ele vai voltar como rei, irmãos, não vai? Salomão volta como rei para casar com a sulamita, mas o Senhor Jesus vai voltar para casar para o grande dia do arrebatamento da igreja, que estaremos com ele para todo sempre. Eu estava ali sentado e eu estava pensando, nós temos vida eterna, não é verdade, irmão? Se você for analisar a questão da vida eterna, você vai ficar e você vai se tornar uma pessoa imortal. O que Deus tem para mim e para você é imortalidade. Aleluia. É coisa grande demais. É coisa gloriosa demais. Salomão pega a sulamita e leva ela para o lugar que ele reside. Leva ela para a casa dele. Leva ele para o palácio dele. Jesus disse, olha, eu vou e estarei preparando lugar. Para onde eu estiver, vocês também estejam. É uma história de amor entre o rei Salomão e uma jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma história de amor também entre Deus e eu e você. A igreja do Senhor, Ele nos ama, e Ele vai vir com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, com toda a sua pujança, aleluia, carregando um cetro de ouro, de autoridade, te resgatando, aleluia. Nós não precisamos ter medo,
né? A Sulamita ficou com medo daquela grandeza, e muitas vezes a gente se assusta, a gente tem medo, mas nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para trazer esse entendimento para mim e para você. E eu quero dizer, abrir um parênteses, como é culto das irmãs, que nós estamos vivendo, irmão, um tempo de muita acessibilidade, né? Que as mulheres, independente da posição, do nível cultural, da profissão, da condição intelectual, nós precisamos ser esse muro. Nós devemos ser esse muro, porque nós representamos um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso. E aí quem toma a decisão de ser muro é a Sulamita, é a noiva, é a igreja. E você, como mulher de Deus, moço, moça de Deus, tem que procurar e desejar ser esse muro guardado, que se preserva para o Senhor, que se guarda para o Senhor. Não importa que nesses últimos dias o amor esfriou, a igreja está, né, algumas igrejas estão levando as coisas de Deus na religiosidade, na naturalidade, mas o rei continua o mesmo. O rei continua clamando, o rei continua amando a sua noiva, o rei continua indo atrás da sua noiva, o rei continua não desistindo da sua noiva. Ele vem como rei, mas depois ele vem como pastor. E Jesus é o nosso bom pastor, porque deu a vida por cada um de nós, e Ele está aqui, aleluia, tão bem representado nesse cântico de lua de mel, entre o noivo e a sua igreja, entre o noivo e a sua noiva, para aquele grande e maravilhoso dia, que Ele vai voltar para nos buscar. E aí o que é que você decide fazer com a tua vida? O que é que eu decido fazer com a minha vida? Tornar-se um muro, aleluia, onde é erguida uma torre de marfim, porque quando a gente se separa para o Senhor, Ele cuida, Ele protege, Ele guia, Ele guarda, aleluia, valorizar essa dedicação do Senhor, valorizar esse momento do Senhor, essa grandeza do Senhor. Pastora, mas eu sou crente, eu estou falando para crente. Sulamita era serva do Senhor também, mas precisava, ela quem decide, ela quem escolhe, aleluia, e é você, o Senhor Jesus está voltando, e é você quem decide, sou eu quem decido, que tipo de vida eu quero ter com o Senhor, que relacionamento eu quero ter com o Senhor, um relacionamento de intimidade como muro, ou um relacionamento como porta, que todas as coisas que vêm lá de fora a gente absorve, todas as coisas que o mundo coloca a gente recebe, todas as coisas que o mundo oferece a gente abaixa a cabeça e aceita e passa a ser a regra da nossa vida. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que nós temos o direito, o livre-arbítrio da decisão de servir ao Senhor com toda a obediência, guardando a nossa vida para a honra e para a glória do nome dEle. Mas isso é uma decisão pessoal. Você é quem decide, não sou eu que decido por você. Você e eu, cada um decide por si. Aleluia! Que tipo de noiva que nós queremos ser? Louvado seja o nome do Senhor, porque a porta, irmão, até para os homens essa palavra serve, porque tem acesso à liberdade, às facilidades, às oportunidades de pecar lá fora, aleluia, e às vezes, infelizmente, até dentro da própria igreja, mas você como homem de Deus, você como servo do Senhor, pode dizer, não, eu vou ser um muro, e vou me guardar para minha noiva, para minha esposa, para o meu casamento, para uma vida íntegra, uma vida reta, porque o Senhor, não se engane, irmão, o Senhor vai vir buscar uma noiva que está ataviada, de vestes brancas, vestida santa, de vestes limpas, aleluia. A gente pode participar dos cultos, a gente pode subir no altar para pregar, profetizar, falar em línguas estranhas, dar cabalhota, saltar, pular, mas se não tiver com a vida no altar, não vai encontrar com o noivo. O noivo não vai vir buscar uma noiva que está de qualquer maneira, mas é você e eu que decidimos qual é a vida, e assim Sulamita decide fazer a vontade do Senhor,
e seguir aquele caminhar de honra. E é por isso que ela é tão falada aqui nesse livro, nessa relação de amor entre o noivo e a sua noiva. Irmãos, porque não dá para definir coisa mais bonita do que um casamento com base de amor, não é? É uma união perfeita, né? Se o casamento não for por esses motivos principais, ele não tem muito sentido de ser. Porque o que conta numa relação é o amor. E o que Deus quer de mim e de você é esse amor. Porque quando a gente ama, a gente é fiel. Quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente ama, a gente se submete. Mas não por obrigação. A gente faz porque o amor nos constrange. O amor nos faz obedecer. O amor nos faz guardar. O amor não deixa nós olharmos para as outras oportunidades que a vida vem a oferecer, por mais vantajosa que ela seja. E o que é mais maravilhoso disso tudo é porque se houver falta de amor no coração de algum homem ou de alguma mulher no seu casamento, você pode orar. E o Senhor é amor, e Ele coloca amor. Ele acende a chama do amor. Ele acende a chama da paixão. Aleluia. E é esse o desejo do Senhor para mim e para você nessa noite. Que nós o amemos de uma maneira tão maravilhosa. Que nós tenhamos o coração tão apaixonado pelo Senhor. Que a razão da nossa vida seja adorá-lo. Que a razão da nossa vida seja estar com Ele. Aleluia. A razão da nossa vida seja ouvir o seu convite e dizer sim, Senhor. Aleluia. Eu abro mão daquilo que não te agrada. Eu abro mão daquilo que não vai trazer glória nenhuma para o teu nome. Eu abro mão daquilo que é só para o meu prazer pessoal, para fazer a tua vontade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E não fica pesado, porque o amor não nos pesa. Aleluia. O amor não pesa. Né? Quando você ama, não é pesado, porque o amor te leva à obediência. E eles aqui tomam essa decisão de fazer a vontade do Senhor plenamente. Aleluia. E a honra vai seguir aqueles que honram o Senhor. Aqueles que me honram serão honrados, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então, a decisão de honrar ao Senhor com a tua vida. Porque, irmãos, os nossos pastores, os seus pastores, não ficam comigo, com você 24 horas. Mas esse noivo, ele está com você. Eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. No domingo, né? Na manhã, pela manhã, hoje na madrugada, ele vai estar com você. Aleluia. E aí eu e você decidamos, Senhor, eu quero ser essa noiva. Eu quero viver como essa noiva. Eu quero ter essa dedicação dessa noiva. Aleluia. E aí sim, o Senhor vai se apresentar a você de uma forma diferente. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente olha para algumas pessoas e a gente diz assim, por que aquele irmão é tão abençoado? Por que aquela irmã é tão abençoada? Porque tem uma dedicação maior. A quem muito é dado, parece que alguém falou isso aqui. Muito será exigido, mas também muito será retribuído. Como você quer viver? Aleluia. Decidir-se a fazer a vontade do Senhor. É a melhor decisão que um homem, uma mulher, um moço, uma moça pode tomar na sua vida. De viver uma vida para agradar a Deus. Aleluia. E aí Deus não vai ficar te devendo nada. O que estiver faltando, Ele vai colocar. Aonde estiver um sofrimento, uma debilidade, Ele vai preencher. E como acho que uma irmã falou aqui também, e se Ele disser não, o não dele é melhor do que qualquer sim do mundo. Louvado seja Deus. Que nós possamos valorizar esse amor do Senhor. Porque nós somos a sulamita do Senhor Jesus. Louvado seja a noiva, aleluia, que no começo não o conhecia, não sabia, não entendia, mas agora conhece, pela ministração da palavra. Leu aqui a equipe de louvor, João 15. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado.
e pelos frutos conhecerei. Agora, o fruto, você é quem decide qual fruto você dá. Se é o fruto para a glória de Deus, ou se você quer dar fruto para a sua própria glória. Aleluia. A gente vê o mundo, como o mundo está caminhando. Jesus, eu já falei, reitero, Jesus Cristo está voltando. E aí você é quem decide. Aleluia. Jesus, como Adão, tirou um pouco da sua costela, tirou uma costela e colocou na noiva. Jesus fez muito mais. Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Derramou sangue na cruz. Adão só deu a costela, e aí deu um pouco de problema lá, né? Mas Jesus não. Existem pessoas que o amam verdadeiramente. Existem pessoas que vivem uma vida para a glória do Senhor. E aí, se alguns podem viver uma vida para a glória de Deus, você também pode. Porque do mesmo barro somos todos nós feitos. Aleluia. Não é um barro diferente. Temos cor de pele diferente, mas a matéria-prima é igual. Aleluia. Então, se alguém decide, quando o mundo foi invadido pelo dilúvio, ele condenou. Noé condenou o mundo. Por que ele condenou? Por conta da fidelidade dele, por conta da obediência dele. E eu outro dia estava pensando nisso. Aquele que for fiel nessa era pós-moderna, nessa era, nesse século que nós vivemos, vai condenar o mundo. Porque quem é fiel, o Senhor olha lá de cima, como olhou para Jó, olha, meu servo bom e fiel, que se desvia do mal. E aí o mundo condena, porque se uma pessoa falha, cheia de dificuldades, cheia de imperfeições, consegue servir a Deus plenamente, aí acaba condenando quem não quer servir. Acaba sendo condenado quem não quer obedecer. Aleluia. Mas a palavra é muito clara. Cada um vai dar conta de si mesmo. Você não vai dar conta do seu pastor, você não vai dar conta da irmã que está sentada do seu lado, você não vai dar conta do seu líder, você não vai dar conta do seu filho, da sua filha. Aleluia. O seu testemunho é que vai trazer exemplo para a vida deles. Mas você é responsável por sua vida. E que noiva, a Sulamita decidiu, eu quero ser um muro. Aleluia. Onde estarei guardada, onde estarei protegida, onde estarei alicerçada no meu Deus. A bandeira sobre ela era o amor. Aleluia. Não havia outra bandeira, né? Representante de Deus leva o amor. E ainda temos a oportunidade, irmãos, de servir a Deus plenamente. Não adianta nós conhecermos a Bíblia. Não adianta nós virmos somente nos cultos e prestarmos aquela obrigação religiosa. O Senhor quer muito mais de cada um de nós. Aleluia. Não dá mais para esconder-se do noivo, como Sulamita fez no começo. Aleluia. Porque ele já pagou o preço. Ele já fez todo o sacrifício que era necessário para que tivéssemos acesso à sua presença. Que eu e você nessa noite, que essa palavra, né, desse casal apaixonado, que representa Jesus e a sua igreja, que representa Israel e o Deus da aliança, fale profundamente no meu coração e no teu coração. E que você e eu não abramos mão de servir ao Senhor por nada desse mundo. Aguarde todo o processo. Se você está cantando, continue agradecendo a Deus, porque Ele está deixando você cantar. Se você está caminhando, está chorando, agradeça a Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não são minhas essas palavras, são as palavras do Senhor. Se você tem uma história que tem tido problemas de choro, de tristeza, de decepção, de enfermidade, ou seja lá do que for, saiba que Ele tem a égide, o controle da sua vida. E que você tem que apenas o amar. E o teu amor vai levar você a obedecê-lo. E esse amor vai levar você a não se esconder dele. Porque quando Deus procura Adão, ele estava escondido. E toda vez que pecamos, a gente se esconde. A gente se esconde que alguém é culpado, que alguém falou, que alguém fez, que alguém não me olhou, que alguém não me cumprimentou, que alguém não me tratou bem.
Aí é sempre uma desculpa. Mas que nessa noite a gente não se esconda. Tomemos a segunda decisão da Sulamita. Seguir o noivo. Caminhar com o noivo. E ir estar com ele. Porque o Senhor já nos coloca, irmãos, nas regiões celestiais. Estamos assentados com Cristo já reinando. Já reinamos com ele em glória. Aleluia. Então, o Senhor já te deu autoridade e poder. E quando você não se sentir forte o suficiente, capaz o suficiente de vencer, tem irmãos e irmãs que vão te ajudar. Orar por você, clamar por você. Aleluia. Caminhar com você, conduzir você, guiar você através do seu Espírito Santo. Irmãos, então que nessa noite a gente desmifique, né, essa questão do livro de Cantares. É uma história de amor, uma história de fidelidade, de comprometimento do noivo. Porque se vocês leram e observaram, não é ela que vai atrás do noivo, é ele que vai atrás. E eu estava ali, irmão, eu aceitei Jesus, eu já estou terminando, eu aceitei Jesus muito nova. Eu aceitei Jesus, acho que eu tinha 19 para 20 anos, ainda lá no Rio de Janeiro. E eu vim com muita coisa, eu ainda tenho um monte de coisa, de carioca. Mas eu tinha muito mais. E eu ali atrás, eu voltei, as meninas cantando aqui na frente, e eu chorei de vergonha. Porque eu disse para o Senhor, Senhor, eu podia ter dedicado mais. Eu podia ter sido mais fiel. Eu podia ter me esforçado mais. Eu podia ter aberto mais a minha mão para o Senhor e fechado mais para o mundo. E eu falei com Deus ali, Senhor, quanta queda, quanto fracasso, quanta vergonha. Eu falei com Deus ali atrás. Mas aí eu falava, Senhor, mas o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não abriu mão de mim. E eu vou aqui, vou pregar. Oh, Senhor. E eu fiquei envergonhada. Porque às vezes não falo para os irmãos, mas de Deus a gente não esconde nada, não é, Lutero? E aí eu chorei ali. Porque o Salomão, Jesus Cristo, não abriu mão de mim. Noiva, fraca, imperfeita, que caiu, que pecou um monte de vezes. Mas ele não abriu mão. Falei, oh Deus, oxalá que eu pudesse ser mais fiel na minha juventude. Ser mais fiel, Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia. E é esse Deus que não abre mão. Porque é muito bom a gente vir aqui bater no peito com santidade demais. Mas somos falhos. Mas aí o tempo vai passando, por isso que Salomão teve fases. O amante novo, na meia-idade o sábio, e no final da vida o pregador. Aleluia. Deus não vai desistir de você. Ele não vai abrir mão da tua vida. Ele não vai abrir mão da sua casa. Ele não vai abrir mão da sua família. Porque a promessa dele é para você e para toda a sua casa. Nos coloquemos de pé. Louvado seja Deus. Não precisa tirar essa parte que eu falei, essas coisas da internet, não. Aleluia. Porque ninguém fica olhando para a gente como super mulher, super crente, super... Porque eu não sou. Aleluia. Agora que eu tenho me esforçado. Mas também, vovó, com 68 anos, se não tomar rumo, não vai tomar mais nunca. Louvado seja Deus. Você que é moço, você que é moça, você que está novo, faça da tua vida um holocausto para Deus. Faça da tua vida um testemunho para o Senhor. Porque Ele não vai ficar te devendo nada. Ele não vai abrir mão de te dar as coisas melhores que você pode viver. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho vivido um tempo maravilhoso. Eu tenho vivido um tempo de muita honra, de muita graça. Que se fosse para olhar pelas minhas fraquezas, eu não mereci. Mas Deus tem sido misericordioso com a minha vida. Deus tem sido misericordioso com a minha casa, com a minha família. Deus não olhou para as minhas falhas, aleluia. E se Ele fez isso comigo, Ele vai fazer e continuará fazendo com você. Porque Ele te ama. E quem ama não abre mão da pessoa amada.
Por isso que ele voltou atrás da Sulamita, porque era a razão da vida dele. Aleluia. E você, igreja, você é a razão da vida do Senhor. Aleluia. Por isso que ele está lá na glória, como advogado, defendendo, olha, dizendo para Deus, olha, não, vamos dar chance para ela. Olha o que ela vai ser lá na frente. Olha como ela vai viver lá na frente. Olha como ela vai andar lá na frente. Vamos dar oportunidade para ela, porque ele é onisciente. Ele não olhou para mim no passado, ele olhou para mim no futuro. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que Deus não olha para você, jovem, menino, homem, mulher, hoje, às vezes, com as tuas falhas. Ele está olhando o que você pode ser amanhã. Ele está olhando que você vai à árvore que vai dar muito fruto amanhã. Então não desista da caminhada, porque você não está bem, como você não está certo, como você está tropeçando direto. Porque Ele não vai abrir mão da tua vida. Ele não vai abrir mão de você, porque você é a noiva amada. Você é a noiva querida, e Ele vai te ajudar, e Ele vai te fortalecer, e Ele vai te sustentar, e Ele vai te erguer, e Ele vai colocar uma torre de prata, e vai te dar honra, e você vai olhar para trás, e você vai agradecer pelo amor dEle. E não é amor igual dos homens, não é amor igual das mulheres, porque com homem a gente erra e não perdoa mais muitas vezes, mas Ele não abre mão da tua vida. Soberano, eterno Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por esse livro de amor, por esse livro, Pai, Deus, que trata do teu amor na mais profunda essência. E o Senhor trouxe, através do sábio Salomão, como um cântico, como um idílio de amor, representando o amor do homem pela esposa. Deus, essa união maravilhosa, Deus, de dois seres que se amam, dois seres que não abrem mão do outro para viverem uma vida plena, uma vida de santidade, uma vida na tua presença, representado este amor do Senhor por cada um de nós, que vai vir em busca de cada um de nós, não vai abrir mão de nenhum de nós, mesmo quando nós nos escondermos da tua presença. O Senhor continuará com o seu braço aberto, estendido, para nos acolher, para tirar, ó Deus, dar-nos um banho, lavar-nos com água limpa, colocar vestes brancas, para que possamos estar junto contigo para todo sempre. Deus, nós te bendizemos, porque não temos um amor mais maravilhoso do que esse. Aleluia. Os irmãos podem assentar, em nome de Jesus.